A paz de Jesus a todos. Estamos aqui mais uma vez para fazer a leitura do dia 44. Amém? Estamos lendo o livro de Atos. Hoje leremos Atos 17 e 18. Vamos orar. Senhor, ajuda-nos nesta leitura. Guarda nossa mente, nosso coração, que possamos absorver tudo que o Senhor tem para falar conosco. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Vamos à leitura. Atos, capítulo 17. Agora sim. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia: este Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo. Alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade. E atacando de surpresa a casa de Jason, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos diante das autoridades, gritando: estes que promovem tumultos em todo o mundo chegaram também aqui. E Jason os hospedou na casa dele. Todos estes agem contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir estas palavras. Porém, depois de terem recebido deles a fiança estipulada, as autoridades soltaram Jason e os outros. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que todos os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Como assim, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição social e muitos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá agitar e perturbar o povo. Então os irmãos fizeram com que Paulo fosse imediatamente para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram em Bereia. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram, trazendo ordens a Silas e Timóteo para que fossem encontrá-lo o mais depressa possível. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, com os que se encontravam ali. Alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer este tagarela? Outros diziam: parece pregador de deuses estranhos. Diziam isto porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram-no ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é que você ensina? Pois nos traz aos ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser isso. Acontece que a todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outras coisas senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar, no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Porque vocês o adoram sem conhecer
é precisamente aquele que eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida e respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites em sua habitação, para buscarem a Deus e, porventura, tateando, o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Pois pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, vistos que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu e deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns zombaram, outros disseram: a respeito disso ouviremos você em outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se ajuntaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damaris, e com eles mais algumas pessoas. Atos capítulo 18. Depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deveriam sair de Roma. Paulo aproximou-se deles e, como tinha o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. O ofício deles era fazer tendas, e todos os sábados Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando a judeus que Jesus é o Cristo. Como eles se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu as roupas e disse-lhes: que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Eu estou limpo dele, e a partir de agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: não tenha medo. Pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu sou com você e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Perdão. Assim, Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Quando Gálio era procônsul da Acaia, os judeus, de comum acordo, se levantaram contra Paulo, o levaram ao tribunal, dizendo: este homem quer persuadir as pessoas a adorar a Deus de um modo contrário à lei. Quando Paulo ia falar, Gálio disse aos judeus: se fosse de fato alguma injustiça ou crime de maior gravidade, ó judeus, eu teria motivo para acolher a queixa de vocês, que vocês estão fazendo. Mas como é uma questão de palavra e de nomes e da própria lei de vocês, resolvam isso vocês mesmos. Eu não quero ser juiz dessa coisa. E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e começaram a espancá-lo diante do tribunal. Gálio, todavia, não se incomodava com essas coisas. Paulo ficou ainda muitos dias em Corinto. Por fim,
despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em companhia Priscila e Áquila. Antes de embarcar, raspou a cabeça em Sincreia, porque tinha feito um voto. Quando chegaram a Éfeso, Paulo deixou ali Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, pedindo-lhes que ficasse mais algum tempo. Mas Paulo não quis. Ao se despedir, disse: se Deus quiser, virei visitá-los outra vez. E embarcando, partiu de Éfeso. Chegando em Cesareia, foi logo para Jerusalém. E tendo saudado a igreja, seguiu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, um homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram falar, levaram-no consigo e, com mais exatidão, lhes expuseram o caminho do Senhor. Quando ele resolveu percorrer a Caia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos que o recebessem bem. Tendo chegado, Apolo auxiliou muitos aqueles que, mediante a graça, haviam crido, pois com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Jesus é o Cristo. Amém. Desculpa, muito cansado mesmo. Vamos orar mais uma vez agradecendo ao Senhor. Senhor Deus e Pai, obrigado por esta oportunidade que estarmos aqui lendo a Tua Palavra. Que o Senhor, bendito Espírito Santo, possa gravá-la em nossa mente e coração e nos fazer lembrar sempre que precisarmos. Fica conosco, nos ajuda, assim eu oro, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos.